E no fundo, chegando à última parte da nossa conversa, focada na educação científica e na importância da educação científica para a transformação social e para as pessoas, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para perguntar aqui aos nossos convidados de que forma é que a ciência entrou na vida de cada um e em que momento, e no fundo para aproveitar esta oportunidade para, quem sabe, captar mais jovens para esta área de trabalho. Começo aqui pelo Rafael. Bom, no meu caso, eu desde pequeno, de certa forma, tanto os meus avós, tanto paternos como maternos, viviam no que eu, quando era pequeno, considerava como no campo, tanto de um lado como do outro. Eles tinham animais e tinham hortas e eu adorava ir visitá-los, e o que eu mais gostava era de passar tempo ou na horta ou no pomar a colher folhas para herbários ou de volta dos animais que eles tinham. E, portanto, acho que para mim nasceu um bocado desse contacto, dessas interações. Eu sempre gostei muito da natureza. E depois, acho que no fundo foi quando cheguei ao 5º ano, em que, não é, saímos da escola primária, temos várias disciplinas e de repente havia aquela disciplina de Ciências da Natureza. Foi a primeira vez que eu acho que percebi que se podia ter uma profissão ligada ao estudo da natureza. E eu lembro-me ainda da capa do livro de ciências do 5º ano, que era incrível, com um passarinho a alimentar os bebés no ninho. Um livro escrito pelo Galopim de Carvalho, o geólogo Galopim de Carvalho, e a bióloga Clara Pinto Correia. E pronto, acho que foi um pouco por aí que eu percebi, ok, há uma profissão que é biólogo e pode-se fazer disto profissão. E foi um pouco a partir daí. Nunca, pronto. Depois, claro que no secundário descobri a genética e a biologia molecular e depois decidi ir mais por aí. Mas pronto, foi algo que me foi sempre acompanhando e foi sempre crescendo, de certa forma. E pronto. Portanto, era algo que já muito cedo sentes que te encaminhou para aquela área profissional. Sim, de certa forma, pronto, partiu muito de gostos pessoais, não é? Pronto, sempre tive essa tendência para a natureza, para gostar de cultivar os meus próprios morangueiros e os feijões e no fundo, e pronto, e eu sempre gostei muito também de estar na escola e de estudar e de aprender coisas novas, e de repente foi descobrir essa profissão que nos permite estar a aprender o tempo todo, a estudar mais e mais, e isso, pronto, isso atraiu-me imenso e continua a atrair. Eterno estudante. Exato. Ivanilda, como é que foi contigo esta paixão pela ciência? Na verdade, acho que todos nós temos um bocadinho de ciência no coração, né? Mas comigo foi um bocadinho diferente, porque eu entrei para a ciência mesmo no ano passado, aqui no Parque Nacional da Gorongosa. E foi uma surpresa para mim, porque nunca esperava que pudesse trabalhar com educação científica, tendo em conta que fiz sociologia. Então, esta paixão está sendo adaptada, não está sendo complicada, está sendo adaptada positivamente e estou lidando e estou aprendendo bastante, tanto com os cientistas, estudantes, staff. Então, faz parte, de certa forma, para a nossa vida, e descobrir que as pequenas coisinhas fazem muita diferença para a nossa vida, para a nossa qualidade. Então, descobrir que um pequeno insecto, que ontem para mim era um inimigo, mas acabo descobrindo que, na verdade, ele tem uma certa função para o ecossistema. Para mim é super interessante, é muito importante. Então, eu posso dizer que estou numa fase de adaptação positiva e com rumo a
engrenar nessa área de forma indireta, né? Mas muito interessante. Obrigada. Obrigada. João, começamos contigo e vamos acabar contigo. Como é que a educação científica entrou na tua vida? Existe uma fase complexa na vida das pessoas aqui em Portugal no ano em que têm de escolher o que é que vai ser a sua vida. É uma espécie de decisão, temos de nos casar assim de forma... E foi muito doloroso para mim, porque eu gostava muito de artes, era fascinado por história e adorava tudo o que explicasse como é que funciona a vida. E então tive de fazer essa foi uma escolha dolorosa, de escolher ciências, porque deixei de ter aulas de história, deixei de ter aulas, consegui no 12º ano ter geometria descritiva, desenho e geometria descritiva. Mas depois o meu fascínio pela vida, eu queria ser médico, ou queria ser veterinário, ou queria ser uma coisa assim, e acabei por ir para a agronomia. Então eu estava muito fascinado com animais e tinha assim uma hesitação com plantas. E depois acabei por me fascinar pelas plantas também, e, mantendo ainda o fascínio pelos animais. E depois descobri que tinha muita curiosidade sobre rochas e sobre fenómenos meteorológicos. Enquanto isto, eu continuei sempre a ler coisas de história, sozinho. Mas, quer dizer, como as pessoas normais, ler livros, e eu gostava muito, em vez de ler menos literatura e mais... E percebi, quer dizer, para mim, tudo é ciência. O facto de nós desintegrarmos as coisas todas e partirmos em bocados diferentes, e depois eu estou, ao longo da minha história, da minha vida, estou a tentar ir juntando as coisas todas de novo. Então, juntar o que é a evolução, o impacto que o ambiente, as espécies, as plantas, os animais têm na história, o impacto que a história que nós conscientemente construímos tem impacto, como é que o planeta e a sociedade se simplificam e se complexificam, às vezes de propósito, às vezes inadvertidamente, e como nós podemos ter e devemos procurar cada vez mais ter uma concepção do mundo que seja compatível com a vida. Porque muitas vezes nós olhamos e há uma característica muito importante da alienação da nossa compreensão, que também tem a ver com esta divisão toda em caixinhas, que é um economista não ter noções básicas de ambiente, ou uma pessoa que estuda no ambiente não ter noções básicas de política, não se perceber as relações sociais que existem, ficar tudo um bocadinho assim por alto, e isso priva-nos de uma visão mais completa, porque no fundo o que interessa é a vida, não é? E é conseguir garantir que a vida não só existe, como tem viabilidade e continuidade. Porque nós não temos nenhum destino enquanto espécie de o que é que vai acontecer ao sítio onde nós vivemos. Nós, em muitos, apesar de haver uma tendência histórica para afirmar essa relação, nós não somos uma espécie que tem que degradar o sítio onde vive. Há muitos episódios históricos em que comunidades humanas melhoraram os sítios onde vivem. Nós precisamos que isso seja uma regra e não uma exceção. E eu acho que eu entrei na ciência tendo que fazer uma escolha dolorosa, mas na verdade não estou nada arrependido, porque se calhar se tivesse feito outra escolha teria perdido este fio que eu acho que aglomera, e eu acho que a ciência tem que servir para isso, para juntar conhecimentos e para nos enriquecer a todos.